A paz e o bem viver e o fênix, tudo isso a gente consegue identificar nas pessoas, na minha maneira de ver, é pelo que nós entregamos e não pelo que nós eventualmente até falamos. Essa busca pelo bem viver, nem todos nós queremos, desejamos. Qual que é a intensidade? É como se os atletas usam aquela expressão, qual que é a tua régua? Casos em que a gente não se interessa pelo bem viver. Tem tempos, tem momentos da vida que a gente às vezes não quer nem saber disso aí. E tem outros momentos que a gente mergulha para conseguir isso. Isso é da vida, é assim que nós somos. Feliz aquele que não deixa faltar esse fênix por muito tempo, senão acaba virando um problema, né? Então nós temos o fênix e o bem viver quando nós somos equilibrados. E como é que a gente sabe que nós somos equilibrados? Eu tenho para mim e pratico dentro das minhas possibilidades. Quando eu tenho um corpo que funciona bem, escuta, fala, vê, caminha, sobe escada, então está dentro de um padrão normal. Quando a gente tem uma alma que funciona bem, o que é? A gente não tem grandes inimizades, a gente tem muitas amizades, a gente é uma pessoa do bem, uma pessoa que conversa, que é amável, que não tem grandes atritos por conta de política, de opiniões. Então, uma pessoa que tem uma vida social bonita. E também nós somos equilibrados quando nós temos uma crença que funciona bem. Então tem coisas que saem do universo do físico e do mental, cai no mundo espiritual, cada um com sua crença, mas eu particularmente faço uso disso e acho extraordinário. A gente pode muito mais coisas que a ciência não consegue explicar. É uma coisa da fé. A fé remove montanha e remove bênção. E o fênix precisa de mais de uma pessoa, quase sempre, para a gente alcançar o bem viver. Por exemplo, uma comunidade familiar, uma comunidade no trabalho, uma comunidade nas igrejas, uma comunidade na vizinhança, uma comunidade num clube social, e por aí vai. A comunidade dá a ideia de que temos muitas pessoas que têm algo em comum ou próximo disso. E o fênix, ele precisa desses momentos de comunidade para ele acontecer a provocação. Por exemplo, se eu estou numa comunidade familiar, eu congrego com essa minha família. Eu falo, eu escuto, eu comparo, eu vejo o que é bom, o que não é bom. E em cima disso vai me dando possibilidade de formatar um pensamento que a gente dá o nome de fênix. Eu começo a preparar esse chão para colocar a semente de um aperfeiçoamento. Será que eu sou um bom pai? Eu fico vendo meu tio, meu vizinho, meu colega de trabalho. Então eu vejo o que está dando certo nesse ambiente coletivo e me comparo. E provavelmente, se eu for uma pessoa inteligente, eu vou querer o melhor para mim e para quem está perto de mim. Então muitas vezes eu preciso arrumar o caminho. Eu preciso voltar para a estrada. Ou quem sabe até eu nunca pertenci a esta estrada. Eu tenho que pegar o caminho certo. O caminho que não vai me trazer problemas. Um caminho que vai me dar alegria, prosperidade, bem-estar. E aí então, baseado nesses ambientes comuns, de comunidade, de coletividade, eu estou um pouco mais preparado para desejar uma mudança dentro de mim. É o gatilho que nós precisamos provocar essa situação. Você vai num ambiente de igreja, por exemplo,
e você vê pessoas maravilhosas. E vê outras que não são tão maravilhosas, mas que dizem ser maravilhosas. Então você faz a autocrítica. E quem tem autocrítica tem tudo para fazer o fênix. E se ele faz o fênix, então ele vai ter realizado esse sonho que a Mari falou. Ele está realizando um bem-viver momentâneo, porque em seguida vai ter outros. E esse bem-viver pode deixar de existir, né? Então esse fênix é de solidariedade, é de comunidade, é de ambientes que tenha caridade também. O bem-viver ele pode acontecer dentro de uma casa. Você quer ter uma sala maior, porque precisa, mas para isso tem que ter um fênix. Se a tua casa não está limpa, se a minha casa não está limpa, o ambiente está desorganizado. Para acontecer um fênix ali vai ser mais difícil. Mas se eu for num ambiente coletivo, num hotel, numa família, ou mesmo vendo filmes, eu vou verificar que uma casa limpa é mais agradável. Possibilita a gente ter mais paz. Possibilita a gente desejar melhorar esse ambiente com mobília, o tamanho da casa. Então, primeiro acontece uma crítica. A minha casa está desorganizada. Vem o fênix e diz o que eu tenho que fazer para essa casa ficar organizada. O que tem que fazer? Arrumar, limpar. Isso, no primeiro momento, é só esforço físico, determinação, vontade. Passado esse estágio, você vai começar a pensar em como viabilizar recurso econômico para poder mobiliar melhor. Então você vai atrás de recursos, faz economia, poupança, enfim, usa a criatividade e viabiliza o teu sonho de ter uma casa bonita, bem apresentável e maior. É um exemplo bem simples que todos nós temos em nossas vidas. A minha casa pode ser um bem viver, ou a minha casa pode ser um problema para o bem viver. No trabalho é a mesma coisa. Pode ser um bem viver, porque eu tenho colegas interessantes, há uma solidariedade entre nós, o ambiente é confortável, tem limpeza, tem disciplina, tem respeito. Então já estamos praticando um bem viver. Mas pode acontecer que esse ambiente é bem diferente do que eu falei. Então eu preciso realizar um fênix na minha vida. O que é? Deixar esse ambiente. Porque esse não vai me realizar bem viver. Esse vai me trazer problemas de ordem emocional, que vai gerar problema físico e que vai ir contra o bem viver. Então eu preciso ter uma atitude, fazer a leitura e tomar providências. Essas providências que é difícil. Todos nós estamos sempre lutando com isso. É como se fosse uma conversão. Toda hora a gente precisa realizar bem viver. Toda hora precisa fazer fênix em nossas vidas. Mas nem sempre nós temos vontade, nem sempre nós atribuímos valor para essa situação. Nem sempre a gente deseja melhorar. Às vezes até estamos com problemas que levam a pensar diferente disso. Novamente, se você está num ambiente de comunidade, você pode congregar, pode testemunhar, pode escutar o conselho de alguém, pode pedir o conselho com alguém. Você pode ficar mais transparente, menos individualista. Então quem é individualista, egocentrista, não combina com fênix, não vai ter bem viver. Então, o inteligente já sabe disso. Para ter bem viver, eu tenho que tomar providências. E para tomar providências, eu tenho que fazer um estudo disso, um planejamento, porque as coisas não acontecem numa atitude momentânea. Falando em momentâneo, temos o ser humano hoje contemporâneo. O que é uma pessoa contemporânea? É desse tempo.
e exige de nós mudanças e fênix o tempo todo. Um pai hoje tem que ser fênix para poder entender, compreender e andar junto com os filhos. Se o pai não tem a sensibilidade da tecnologia, da internet, da IA que tu falou, ele vai ficar um pouco distante desse filho. Por quê? Porque ele não teve a sensibilidade de entender que precisa haver um upgrade na vida dele. Assim como também nos nossos filhos, nós precisamos muitas vezes mostrar o fênix para eles. É o que você falou agora há pouco do celular. Então o pai diz, tu tem que fazer um fênix na tua vida, filho. Senão você vai ficar refém desse pedaço de metal e plástico aí, e a vida é muito mais bonita, muito maior que isso. Isso faz parte da tua geração. Ela é a peça mais importante, diferente da nossa. Mas não é só isso. Então, essa preocupação de aonde ter o fênix é sempre que a gente tem esse cuidado de ter o bem viver.